E nós vamos para Efésios, de novo, Efésios capítulo 1. Nós só queremos meditar e entender um pouquinho melhor os primeiros versículos, mas nós vamos ler Efésios capítulo 1. Versículos 1 até 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vosotros, paz, a paz de Deus, Pai, e do Senhor Jesus. Leva minha rocha, ó Bendito Senhor, Deus, que e é bem mais Pai, alta nos tem abençoado do toda sorte que de eu, bênçãos o espirituais som e nas voz. regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Senhor, nós chegamos diante de Ti, diante da Sua palavra, e nós pedimos Tua bênção sobre estes momentos ao redor da Tua palavra. Que o Senhor pode conversar, falar poderosamente aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo abre nossos corações, e nós pedimos que o Senhor traz com Tua palavra salvação, que o Senhor traz santificação, que o Senhor traz iluminação, e que Teu povo, Senhor, pode ser abençoado por Ti nesta noite, e tudo que o Senhor tem falado na Tua palavra. Alimenta, Senhor, nossas almas. Nós pedimos isso para a glória do Teu santo nome. Amém. Faz um bom tempo que nós não temos falado sobre a cidade de Éfeso, mas queria lembrar vocês um pouquinho sobre esta grande cidade. Era uma cidade onde o Império Greco-Romano, eles tinham que cruzar as águas ali, e para chegar no Ásia eles tinham que parar ali no Éfeso. Então se tornou uma grande cidade, uma cidade cosmopolitana, onde o mundo inteiro estava ali envolvido. Era uma cidade próspera, e por isso, certamente o apóstolo Paulo passou tempo lá, porque dali ele vai poder levar o evangelho para várias regiões, porque tinha gente de muitas regiões ali. Ele podia treinar eles, e eles podiam ir e voltar e plantar igrejas, e aí a expansão do reino. Então era uma estratégia perfeita. E nós
queremos ver e repetir isso bem claramente no livro de Efésios, que nós estamos vendo aqui no começo do livro essas grandes promessas do Evangelho. A graça de Deus é explicado aqui em muitas maneiras, em várias palavras. E parece que Paulo está tentando colocar toda a glória do Evangelho, né, num capítulo e 2 capítulos. Ele parece que está buscando assim as palavras certas, as palavras, humanamente falando, que são gloriosas o suficiente para ilustrar e demonstrar a glória da salvação que nós temos em Cristo. Agora, esse livro é especial também porque nós podemos ver em só 6 capítulos a teologia da vida cristã, aonde nós vamos receber esta graça e depois, começando em capítulos 5 e 6, 4, 5, 6, nós vamos viver também a vida cristã baseado neste glorioso Evangelho. Então, é um livro que toda igreja nós sempre devemos gostar, um livro pequeno. Tem gente que tem dito que você tem quase todas as doutrinas da igreja cristã aqui, neste pequeno carta. Então, é uma carta que é bom para estudar, porque nós vamos aprender muito sobre a teologia bíblica. Vamos relembrar algumas passagens, alguns versículos, antes de que nós chegamos nos nossos versículos específicos, que vai ser versículos 3 e 5. Vamos começar lá desde o começo, então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. É ali que a vida cristã começa, não é verdade, irmãos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, para Paulo, e deve ser para nós também. Este livro é uma revelação de Deus. Deus é central. Ele é a figura, a pessoa mais importante, extremamente mais importante, comparando com qualquer outra pessoa ou coisa neste mundo. E só isso, começando aqui, com a glória de Deus, é um grande começo. Porque nosso problema, não é verdade, irmãos? Em nosso mundo, até nas igrejas, é que nós somos muitos antropocêntricos. Nós somos muito centrados em nós mesmos, em nosso conforto, em nossa pequena vida, em nossos bens, e nós esquecemos a centralidade de Deus. E essa teologia, então, sempre tem que fundamentar e alicerçar nossa vida. Nós estamos alicerçados nas coisas mais importantes, nas coisas mais grandiosas, que é Deus. Isso traz um peso, uma alegria, uma glória para nossas vidas. Nós não podemos sempre brincar. Nós temos uma tarefa importante para fazer neste mundo, que é viver para a glória de Deus. Então, nossa vida, nossa trajetória nesta vida é cheio de promessas de glória e de importância por causa de Deus em nossas vidas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, mais uma vez, a vontade de Deus que era mais importante por Paulo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Cristãos são santos. Vamos entender isso. Isso é a marca verdadeira de alguém que está em Cristo. Nós somos um povo separado de outros povos do mundo. Israel era um povo separado, na verdade, nós estamos vendo isso repetidamente no Velho Testamento. Isso que significa santidade. Nós somos separados para ser um povo de Deus. Nós lemos hoje de manhã que nós somos uma nação santa, né? Nós somos um povo adquirido.
Nós somos um povo peculiar, diferente do resto. Nós temos sido graciados pelas mais belas promessas. Um santo é alguém que tem uma nova natureza implantada nele pelo poder da graça de Deus. Ele tem uma nova agenda por causa desta nova vida. Ele tem uma nova visão sobre todas as coisas na vida porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. Nós pertencemos a um reino diferente hoje do que antes. Isso é impressionante para pensar que isso era uma cidade, né, que tinha poucos cristãos, certamente. E como é que este pequeno rebanho se tornou uma igreja, né, que espalhou, que plantaram várias outras igrejas? Como é que isso tudo aconteceu? Certamente era por causa desta verdade, um novo nascimento, que implantou neste povo uma nova visão dentro daquele mundo pagão, cheio de idolatria. Entrou este novo povo e eles fez mudanças naquela época. E eles eram conhecidos porque eles eram santos. A vida deles era diferente dos outros povos. E por isso Deus usou eles. Cristãos são, então, fiéis que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Deus é fiel, na verdade, e nós somos um povo dele. Então, cada vez mais, nós precisamos se tornar um povo fiel. 1 Coríntios 1:9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E se nós somos fiéis, Ele permanece fiel. Esse é nosso Deus. Quem fez as promessas para nós, Ele é fiel. Então, por isso, nós tornamos fiéis em Cristo Jesus. Não é por causa de nossa força, não é por causa de nossa grandeza, nossa potencial, mas é porque Deus é fiel. Uma outra frase bela é que nós somos em Cristo, o final de versículo 1. E esta frase é repetida várias vezes. Se você quer entender exatamente o que é a vida cristã, nós precisamos entender que um cristão é em Cristo. E isso muda tudo. Nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova razão para viver. Nós somos trazidos de fora, nós éramos perdidos, pertencia às trevas, e Ele chamou a gente pelo tão perto, tão íntimo, que uma das palavras que pode ser dito é em Cristo. Em Cristo. Isso é intimidade. Impressionante isso que nós temos. Então Paulo, ele começa esta carta com essas grandiosas verdades. E se nós tínhamos tempo, nós podíamos meditar horas a horas nessas verdades. Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uau, graça e paz. Isso é tão importante para a história reformada, na verdade. Porque, como Warfield tem dito, só tem 2 religiões no mundo. Na história do mundo, só tem 2 religiões no fim de tudo. Um é a religião verdadeiramente cristã, que diz que nós éramos perdidos, nós éramos fracos, nós éramos mortos. E nós necessitamos e dependia totalmente da graça de Deus para chegar naqueles ossos mortos e revivificar, dar vida aos mortos. Este é o que acontece aqui, porque isso é graça. Nós não podíamos merecer esta salvação.
a outra religião do mundo diz é uma religião feita por obras. E isso é muito perto da nossa natureza caída. Na verdade, nós queremos ser os fortes. Nós queremos ser os bonitos. Nós queremos ser aquele povo que pode, que consegue, que é um povo forte. Então, nós não gostamos dessa ideia, muitas vezes, que nós somos nada, nós somos pecadores, nós somos rebeldes. Nós não queremos precisar de graça, nós queremos fazer. Nós queremos subir e trabalhar para merecer alguma coisa de Deus. E a reforma protestante testemunhou e trabalhou muito arduamente contra este tipo de ideias. E nós somos, nessa herança, nós fazemos parte dessa herança, da graça, a vitoriosa graça de Deus em nossa história. Glória a Deus por tudo isso. Essa graça é definido historicamente, e é bom relembrar isso, né? Naqueles 5 frases. Eu vou lembrar vocês essas doutrinas, esses ensinamentos da graça. Primeiro, depravação total. Isso é ensinado aqui em Efésios muito claramente. Capítulo 2, ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados. Depravação total. Segundo, eleição. Ele escolhe a gente incondicionalmente. Que glória é isso, gente? Você não precisa ser nada, porque você não é nada. Mas Deus chega àqueles que são nada. Isso dá esperança para qualquer um no mundo, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele era terrível. Ele era contra Deus. Ele até matou pessoas que não eram da religião dele. E Deus chegou lá na vida dele com mão poderoso, soberanamente, e salvou o apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem. Deus me escolheu e eu não merecia nada. E todos nós temos que reconhecer isto. Reconhecendo que essa eleição é incondicional, nós precisamos entender também sobre expiação particular. Que expiação é purificação, é a remoção do pecado e a sua culpa. Então, essa expiação chega aos eleitos. Expiação particular. Isso é uma doutrina que muitos não gostam. Mas para nós, isso deve ser uma fonte de grande alegria. Porque, que mistério, Deus nos escolheu. Ele nos escolheu por causa da graça dele. E esta graça chega aos nossos corações soberanamente. É graça irresistível. Graças a Deus por isso. Eu creio que o apóstolo Paulo conheceu isso muito bem. Porque ele queria resistir. Ele estava militando contra Deus. Mas Deus derrubou aquela vontade mal e implantou vida nele. Eleição incondicional. E finalmente, perseverança dos santos. Aí é as doutrinas da graça resumido para vocês lembrar isso. Todas as igrejas reformadas têm que falar isso sempre, repetidamente, para que nossos filhos aprendam sobre as doutrinas da graça. Fala sobre graça nesse segundo versículo e fala também sobre paz. Paz que chega unicamente através de Deus. Tem muitas maneiras, na verdade, de tentar buscar paz neste mundo. Tem tanta gente tentando
achar paz e shalom e vida boa em tantas coisas neste mundo. Mas nós já temos experimentado, especialmente aqueles que são um pouquinho mais velhos, que todas essas coisas aonde nós colocamos nosso coração, se é em frente de Deus, é primário em nossas vidas, isso tudo vai ser destruído. Porque nada criado é uma fonte suficiente para estabelecer nossos corações e realmente dar a alguém paz. Santo Agostinho, ele tentava, preencher a alma dele com sexo e com oratório. Ele adorava e ele queria ser o melhor pregador e comunicador daquelas épocas, não para pregar o evangelho, mas para a própria glória dele. E Deus tirou tudo aquilo da vida dele. E finalmente ele achou a única fonte que podia dar a ele uma alegria sem fim. Tu os afastaste de mim, todos esses prazeres pequenos, e tu me deu o prazer maior, que é o Senhor mesmo, minha luz, minha riqueza, minha salvação. Estas são as palavras de Agostinho. Este é o pérola de grande valor, né? É Deus. Ele mesmo é o grande pessoa. E nós vamos dar tudo, entregar toda a nossa vida para Ele. E nós vamos viver para adorar o nome dEle. O salmista Davi, ele retrata isso muito bem. Esta visão de uma vida cheia da glória de Deus, aonde ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que ele queria? Uma coisa só: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isto é maturidade cristã, onde nosso desejo real é de conhecer Deus melhor, é de sentar aos pés dele e ouvir ele, e ser refrigeriado por ele, e ser alimentado por ele, porque todos os ídolos foram destruídos. Nós não confiamos mais nos ídolos, naquelas coisas onde nosso coração antes tinha prazer, seja esporte, seja sexo, seja dinheiro, seja fama, seja qualquer coisa. Que é tão fácil, nossa natureza mundana, nossa natureza caída. É tão fácil para nós se apegar às coisas deste mundo e tentar viver pela vista, em vez de viver pela fé. Isso acontece. Isso é glorioso, graça e paz. Então, talvez, mais uma vez, vocês estão pensando: mas, pastor, essa verdade eu já ouvi isso, porque eu sou reformado, eu cresci na igreja, e eu não sinto tão feliz, e minha vida não é tão boa. De verdade, eu estava doente semana passada, neste momento de crise, eu não tenho perspectiva na vida e eu estou sofrendo muito. E além disso, meus filhos estão me abandonando, estão abandonando a igreja, então a vida não está fácil não. Também meu casamento está sofrendo muito. Então como que você vai dizer que isso tudo é tão glorioso, está falando sobre a graça de Deus, mas eu não sinto nada disto na minha vida? Eu creio que Pedro ajuda a gente a entender esta realidade. 1 Pedro 1, começando, vamos só ler alguns versículos em 1 Pedro, que explica esta realidade cristã, do já e ainda não. Isso é importante para entender. Isso faz parte da nossa herança reformada também, que nós já temos graça. Nós já temos vida eterna. Nós já temos a glória desta graça que eu estou tentando pregar para vocês nesta noite. Já em nossas vidas, no Evangelho. Cristo já morreu. Ele já
ressuscitou e nós estamos com Ele, em glória. Por causa de nossa união com Cristo. Lembra, tudo que Ele ganhou, nós participamos daquela glória. Esta realidade é imensa, é joia, mas muitas vezes isso não anima nosso coração. Por que é isto? Por que esse sofrimento todo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservados nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Na verdade, nós estamos alegres por isto. Isso é nossa alegria. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez confirmado, as tribulações vão testar a gente. Será que nós realmente ama o Senhor? Ou quando saúde é retirado, quando dinheiro é retirado, quando relacionamento é quebrado, quando os filhos nos abandonam, quando nossos pais deixam esta terra, será que ainda você vai me amar? Você ainda vai descansar? E meu amor e minha presença vai ser suficiente para você, meu povo? Ou vocês vão me abandonar porque eu tirei de vocês algumas coisas? Muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos ser apurados pelo fogo. Isso não é joia, isso não é bom. Mas é assim que nós crescemos espiritualmente. Além do fato que, em nossa união com Cristo, nós precisamos reconhecer também que Cristo sofreu. E nós também fazemos parte, por causa de nossa união com Cristo, deste sofrimento. Então não seja descorajado demais com os problemas da sua vida, porque Deus está ali presente, Ele está fazendo alguma coisa e vai estar tudo bem. Coloca seu coração nas promessas. Por um pouco tempo, um breve tempo, talvez você vai ser contristado por várias provações. E isso é uma garantia para nós. Na verdade, Cristo fala para nós diretamente, vocês vão sofrer. Vai ter dificuldade. Pode esperar para isso. Mas vocês vão poder passar por tudo isso. E vocês vão avançar para a cidade celestial. Eu gosto de ler este irmão chamado Samuel Rutherford. Porque quando ele estava em prisão, porque ele pregava o evangelho na Irlanda. Mas eles não gostavam do jeito que ele estava pregando, porque o Estado queria, que ele pregava de uma outra maneira. Então ele simplesmente estava sofrendo por causa do evangelho e estava em prisão. Isso abalou ele por um pouco de tempo. Mas ele escreve muitas cartas. É tão legal ver como ele aconselhou e tratou o sofrimento dos santos. E como ele mesmo passou por essas dificuldades. E sempre era o mesmo tema. Deus retirou todas essas coisas preciosas que eu tinha no meu coração. Sabe por quê? Ele queria que eu, Cristo mesmo, seja mais destacado na minha vida. Ele quer retirar alguns dos meus amores secundários para que Ele pode brilhar mais.
Então, na verdade, aquelas dificuldades estão se tornando para o meu bem. E agora eu só tenho Cristo e Cristo é só o que eu preciso. É nele eu estou sendo alimentado e eu estou tendo comunhão com Ele. Melhor do que eu tinha antes. Então, isso muitas vezes o que Deus está fazendo em nosso sofrimento. Então, não seja abalado, né? Porque vocês já estão ouvindo a gloriosa mensagem no Evangelho aqui descrito por Paulo, mas talvez você neste momento não está vivendo, não está sentindo esta glória. Tem o já e ainda não. Já tudo aconteceu, mas ainda resta que tudo isso, fé e essas realidades, eles vão ser vistos totalmente um dia. Mas, por enquanto, nós precisamos viver pela fé. Por isso, nós chegamos aqui, domingo após domingo, para ouvir de novo, ser refrescado, ser alimentado, ser instruído, encorajado. Vamos continuar em frente. E por isso, nós vivemos em comunhão e nós encorajamos uma a outra até o fim, para chegar lá em glória. Graça é importante para entender. Lembra aquele teste que nós fizemos alguns meses atrás? É um teste fácil, eu vou lembrar vocês sobre este teste. Sobre paz e graça. Aonde isso pode ser achado? Lacuna, faz uma lacuna no papel. Lacuna pode me fazer feliz. O que você vai colocar ali? Morte. Alguns têm uma vida tão difícil que eles querem morrer. Para que eles possam ser aliviados. Morte vai me fazer feliz. Um ídolo. Não é verdadeiro isso. Outros vão colocar ali, dinheiro vai me fazer feliz. Vai me trazer shalom. Mentira. Não é verdadeiro isso. Um namorado. Isto vai me preencher. Falso. Você não pode colocar nada ali acima de Deus. Deus tem que ser central. Deus pode me fazer feliz. E Ele pode acrescentar todas as outras coisas que são necessárias. Se é necessário um namorado, um esposo, dinheiro. Isso é fácil para Deus. Mas o que Ele quer? Nosso coração. Isso que Ele quer. Que nós temos em primeiro lugar. Solo Dei glória. Isso que o pastor Paulo pregou sobre alguns domingos atrás, né? O que é verdadeiro shalom? É quando o Senhor levanta o rosto dele sobre nós. E é o brilho da glória, das verdades dele, brilha, ilumina nosso caminhar, nossas almas. Este é o único lugar, a única fonte verdadeiro para shalom, vida real, vida abundante. E qualquer outro lugar que você coloca vai te desapontar. Você pode ter certeza. Bendito o Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Este amor, esta graça, é um amor paternal. E nós vamos focalizar neste amor paternal. E nós vamos concluir nós vamos fazer algumas meditações. E nós queremos entender melhor versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nós já falamos sobre isso, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nós já falamos sobre isso. Em amor nos predestinou para ele, nós já falamos sobre isso, para a adoção de filhos. Nós não temos falado muito sobre adoção ainda. Então vamos, no tempo que nós restamos, vamos entender um pouquinho melhor sobre a adoção
de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua bondade. Então, esse amor é um amor paternal. Deus é nosso Pai, por isso nós oramos, né? Nosso Pai que estás no céu. E Deus tinha que adotar o povo dele, porque nós éramos perdidos. Pior, Romanos 5 diz, versículo 7 e 8, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom algum se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos contra Ele. Ele é um pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus preocupa, né, com aqueles que era perdido. Por isso, Isaías declara naquela bela passagem de Isaías 55: a todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vende e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isso é uma descrição de graça, né? Você não tem nada, mas eu vou providenciar. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquele que não satisfaz. Quanto nosso tempo é gasto, né? Suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidos a Davi. Graça imerecido. Uau! Justificação é uma outra doutrina importante, na verdade, mas na justificação nós somos declarados justos. Processo legal. Mas a adoção consiste na declaração legal de que agora um inimigo de Deus foi adotado como seu filho. Não é bela esta doutrina? Não é frio, não é simplesmente uma declaração, mas cheio de amor. É familiar. É um pai amando um filho. É isso que nós estamos vendo nesta teologia de adoção. O catequismo descreve a adoção assim: a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Os privilégios dos filhos de Deus. Amados, é ali onde nós precisamos colocar nosso coração. Nós temos direitos, nós temos uma herança em Cristo. Tudo que Cristo vai herdar, isso é nosso. Eu espero que isso pode te animar. Eu sei que nós precisamos acreditar isso pela fé. Nós precisamos colocar nossa vida ali e acreditar naquilo. Mas isso que Deus tem prometido. Ou nós vamos confiar na voz dele, ou nós vamos confiar no voz dos ídolos ao nosso redor. Aonde você vai colocar a sua fé? No Deus vivo, Deus criador, ou em alguém, em uma pessoa? Quem você vai confiar? Dinheiro? Dinheiro pode falar? Dinheiro tem prometido alguma coisa por você? Você vai confiar em dinheiro? Ou neste Deus que tem prometido e que tem demonstrado o amor dele? A adoção, então, fala de nossa identidade, herança e missão, porque agora nós temos uma família. Então nós temos uma identidade, então nós temos uma missão, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos aonde nós estamos indo, recebemos filiação.
Somos parte de uma nova família, um novo grupo, uma nova história em Cristo. Isso deve trazer humildade para nós, essa adoção. Eu falei outra mensagem para ver sobre estes versículos, sobre Ezequiel, capítulo 16, que é um belo lugar para entender o que é adoção. Lembra que Israel era um nenê jogado no lixo. Aquela passagem fica assim, fica na minha mente aquele visual. Esta é a adoção. Nós estávamos mortos. Nós estávamos ainda em nosso sangue. Mas eu te escolheu. E Abraão era a mesma situação com Abraão. Ele não era ninguém. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Você não era ninguém. E eu fiz você se tornar Israel. Então, amados, legalmente, nós pertencemos a este Deus por causa da adoção de filhos. O mundo está caindo. Nossos corpos estão morrendo. Nós temos dores ao nosso redor, sofrimento. Mas você precisa ter certeza que nós somos filhos. Nós precisamos viver nesta fé. Nós somos filhos. Nós temos uma identidade. Por isso nós precisamos uma outra. Quero concluir pensando nesta adoção e vamos fazer algumas aplicações desta grande verdade. Porque lembra, o livro de Efésios é cheio disto. Ele te dá teologia, as glórias do Evangelho, e dele, sim, por causa desta base, deste fundamento, vive desta maneira em gratidão, né, por tudo que Deus fez na sua vida. Uma implicação clara desta teologia da adoção é que nós somos uma família. Nós somos irmãos. Quando um nenê nasce, nós sabemos a quem ele pertence, geralmente porque ele pertence como os pais. E nesta situação de adoção não é exatamente assim, mas nós começamos cada vez mais a pertencer com nosso pai, enquanto nós se tornamos mais parecidos com ele em santificação. Então, este que nós precisamos se tornar mais parecido com nosso Pai que está no céu através de santificação. Eu queria falar sobre a aplicação deste princípio em nossas vidas. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É assim que nós percebemos a adoção. Nós já vimos que Deus é um Deus que adota. Ele é alguém que chega ali naquele que é perdido e ele demonstra graça. Será que isso não deve impactar nossa visão de adoção? Ou é só para ficar na teologia e nunca vai impactar nossas vidas aqui terreno? Se Deus é um Deus que adota e nós precisamos tornar mais parecido com Ele, pelo menos nós devemos parecer com Ele em nossa misericórdia e a nossa bondade por aqueles que estão sofrendo. E neste país tem milhões e milhões e milhões de crianças
que estão sofrendo. Eu creio que uma aplicação disto é que nós devemos ser um povo que cuida destes pequenos. Nós não somos darwinistas. Nós não somos aquele povo que acha que nenés são nada. E que nós podemos, se nós não queremos eles, nós simplesmente podemos destruir eles na barriga da mãe. Este é um tremendo pecado que existe neste mundo de hoje. É milhões e milhões de crianças que estão sendo quebrados, mortos, dentro da barriga. Talvez é o pior massacre de toda a história da humanidade que está acontecendo em nossa geração, em nossos dias. Agora, por causa da graça de Cristo, nós temos alguns heróis, por exemplo, na Inglaterra, que lutou contra a escravidão, e eles tinham que lutar muito. E eles finalmente conseguiram. Será que a igreja de Cristo vai ser uma igreja que vai levantar a nossa voz contra estes tipos de danos? Ou nós vamos simplesmente se tornar mais parecido com o mundo, nosso pensamento? Tem tantas crianças sofrendo com tantos problemas. Os gays, os homossexuais estão querendo adotar filhos. E o que a igreja vai fazer? Eu vi outro dia na rua um carro parar e eu vi claramente dois meninos, certamente pobres, um pouquinho maior do que o outro. Eu vi o pequeno entrar neste carrão preto. O que será que estava acontecendo ali? O tráfico de sexualidade é tremenda nesta cidade. Tem meninos e meninas lá no Ásia que estão aguardando uma batida na porta. Um americano, um homem de negócio chegando ali, que paga trocadinho, e eles vão levar aqueles meninos e meninas e vamos sexualmente abusar eles. Isso está acontecendo nos nossos dias. Bebês abortados, diz Pastor Moore, não podem dizer Abba, Pai. Mas seja como for, o Pai escuta o clamor desses bebês. E nós escutamos? O universo está perdido, o universo está numa grande guerra. Alguns bebês e crianças estão em risco. A velha serpente está em ação agora mesmo nestas situações. O que nós vamos fazer? Foi bom, né? Que Josué, ele tinha um coração disposto à adoção. O que iria acontecer se José não queria adotar legalmente Jesus? Foi importante na história da humanidade, não foi? Essa é a ideia de adoção. Nossa própria salvação dependia daquele homem se levantando e dizer: eu vou cuidar deste menino em fé. É uma coisa bonita que nós devemos ser interessados por causa da nossa teologia. Deus tem abençoado, Deus tem salvado aqueles que eram perdidos, aqueles meninos que iriam ser abusados certamente por toda a eternidade. E Ele tem buscado a gente e tem nos salvado. O que a igreja fazer? O que nós vamos fazer? Isso vai modificar nossa visão ou não neste mundo. Nós temos uma família que recentemente em fé tem adotado uma filha. E é uma alegria de ver isto acontecendo. Certamente não vai ser fácil, mas é um benção para ver isso acontecendo.
Eu queria ler mais uma vez esses 3 versículos. Versículo 3. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós que fomos adotados, vamos ter misericórdia naqueles que necessitam da gente, por causa de nossa fé, por causa da gloriosa graça de Deus. Vamos ser um povo diferente, separado, um povo santo que pensa como Deus pensa. Graça recebido, graça dado. Esta é a vida cristã. Nós vamos receber todos os dias de nossa vida a graça do Evangelho e isso vai nos transformar. E vai fazer que nós tornamos um povo que vive para a glória de Deus. Vamos fechar em oração. Senhor nosso Pai, mais uma vez nós temos meditado nessas verdades que nós conhecemos, mas que nós sempre precisamos relembrar e nós precisamos colocar nossa esperança toda nestas verdades do Evangelho. A graça e a paz que vem de Ti só. Senhor, faça que nós podemos cada vez mais retirar de nossas almas, de nossos corações, os desejos passageiros deste mundo e que nós podemos viver para realidades muito mais gloriosas. E que isso pode transformar nossas vidas, que nós podemos ser famílias, casais, igreja que sabe viver para a glória de Teu santo nome no mundo cheio de trevas. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.